Oi, gente! Sejam bem-vindos! Vão chegando para mais um Dedinho de Prosa. Eu tava com muita saudade de bater um dedinho de prosa com vocês. Que delícia ver vocês chegando. Deixa eu dar um tempinho para vocês chegarem para a gente começar a falar de um tema muito bacana, que foi solicitado lá no grupo Cure-se. Que bom ver vocês, saudade de vocês, saudade, Tânia. Oi, Val. Gente, acho que tá legal aqui a iluminação, não tá? Tá, né? Saudade de vocês, saudade de estar aqui, fazer dedinho de prosa, saudade de trocar ideia com vocês. Esse dedinho de prosa é o número 115. 115, gente. Fora as lives, as aulas que estão gravadas por aí. Vamos pro dedinho de prosa 115. E o tema que vamos falar hoje foi um tema escolhido lá no grupo Cure-se. Eu tô um pouquinho sumida das redes sociais de lives, de vídeos longos, mas eu tô presente lá nos grupos do WhatsApp. Gente, são mais de 30 grupos de WhatsApp. E tem um grupo que se chama Cure-se. Nele eu compartilho mais sobre constelação familiar, sobre as terapias. E, oi, Fernanda, sua linda. Cláudia, Ronaldo. Então, lá no grupo Cure-se, eu compartilho sobre a constelação e sobre as terapias. E eu hoje solicitei, né? Falei, gente, de que vocês querem que eu fale no dedinho de prosa hoje? E aí apareceram algumas valorosas sugestões e eu resolvi falar sobre saúde, porque várias pessoas pediram saúde. Uma colocou só saúde. Aí pedi, me especifique melhor sobre o que você quer saber, né? O que você quer trocar uma ideia comigo sobre saúde. Aí as outras pessoas foram comentando, eu quero saúde mental. Aí outra, eu quero saúde física e mental. Aí outra, eu quero saúde mental e vibracional para esse momento de movimentos, de transição planetária. Então, eu até falei pro pessoal lá, gente, tem tema que vocês trouxeram aqui, porque tem outros temas lá, além de saúde, né? Que um dedinho de prosa, mesmo que eu monte uma live, uma aula, é muito pouco tempo, porque dá pano para manga, né? Esse tema mesmo que eu vou conversar com vocês agora, saúde, é um tema que eu vou falar de uma forma geral, mas provavelmente a gente faz outros dedinhos de prosa aqui sobre esse tema, porque a gente pode fazer um específico só saúde mental, outro só saúde física, outro falar só de frequência vibracional e por aí vai. Embora já começa falando para vocês que quando a gente fala de saúde, não tem muita diferença de saúde física para saúde mental. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Digita aí para mim, eu. Ou então coloca uma mãozinha. Saúde, gente, é saúde, ponto, né? O corpo, ele manifesta aquilo que está na alma, aquilo que está na mente. Tudo que existe no corpo, primeiro já esteve ali no plano mental, no plano emocional, sabe? E corpo e mente formam um sistema único. Vamos partir sempre desse princípio, desse pressuposto lá da programação neurolinguística. Corpo e mente formam um sistema único. Então, tudo que a gente movimenta, todo movimento que a gente faz no corpo, reflete na nossa mente, na nossa alma e vice-versa. Todos os movimentos que a gente faz mental, tudo que a gente muda no plano mental, na esfera mental, vai alcançar o nosso corpo físico também. O que pensamos reflete no corpo, exatamente, o que pensamos reflete no corpo. Tudo isso aqui que existe, gente, físico, os livros, estante, a minha roupa, os óculos, tudo que está aí com vocês, tudo, um dia já esteve no plano mental. Então, pensem bem, quando a gente fala de saúde, vamos começar pensando sobre isso. Porque esse é um pressuposto simples, corpo e mente formam um sistema único, porém profundo, porém grandioso e
transformador, se a gente conseguir pegar e virar essa chavinha, sabe? Quem tá lá no grupo Cure-se que tá aqui? Depois eu vou deixar, talvez hoje não, mas amanhã eu vou fazer um story aqui, vou deixar o link do grupo Cure-se, porque nós tínhamos, gente, teve uma época que a gente tinha 14 grupos Cure-se, porque quando a gente começou com os grupos Cure-se, eu vou falar, tá, Fábio? Quando a gente começou com os grupos Cure-se, o WhatsApp cabiam menos pessoas, né? Se eu não tô enganada, é quando cabia ainda 100 e alguma coisa. Aí depois passou para 256 pessoas. Aí a gente continuou lotando os grupos e foi criando mais e mais grupos. E a gente chegou até 14 grupos. E agora que o WhatsApp cabe mais pessoas, ele comporta 1.024 pessoas, é o que a gente fez. Eu criei um grupo até para renovar energias. Gente, tem pessoas que já trocaram de telefone, tem gente que perdeu o número e que tá constando que tá lá ainda, mas às vezes a pessoa não tá. A gente precisa renovar as energias, né? Então eu renovei as energias, criei um grupo, chamei todo mundo para um grupão só, até porque facilita para eu deixar o grupo aberto. Porque o grupo Cure-se, ele fica fechado. Alguns grupos são abertos, como os do Universo Quântico, são grupos abertos. O LDA para relacionamento é um grupo aberto. E tem alguns grupos que são fechados. Cura multidimensional é fechado, os grupos Cure-se são fechados. Os grupos das jornadas são abertos quando as jornadas estão acontecendo, embora a última jornada ficou aberta lá, né? Do Arcanjo Miguel tá até hoje aberta. E aí alguns grupos são fechados. Lá no grupo Cure-se, sendo um grupo só, facilita para eu deixar o grupo aberto, para que vocês possam colocar as perguntas de vocês lá, para a gente interagir, para não ficar só eu trazendo. Embora estou sempre fazendo enquete lá e aqui também no Instagram. Ai, já tem perguntas aqui, gente. Mentalismo. Você se referiu ao mentalismo, uma das leis herméticas? Eu falei de mentalismo aqui, ou de mentalizar, né, da mente. Na verdade, quando eu falei aqui de mentalismo, eu falei de mente. O que está na mente, tudo aquilo que a gente primeiro produz na mente vem para o corpo. Mas o mentalismo das leis herméticas, sim. As leis herméticas, elas também podem interferir na nossa saúde. Até porque o que está em cima é como que está embaixo. O que está fora é como que está dentro. É um dos princípios das leis herméticas, né? E esse princípio é importantíssimo para tudo na nossa vida. Bora lá falar de saúde, gente. O que é saúde? Vamos começar falando aqui sobre o que é saúde. O que vocês entendem como saúde? Hein? Dedinho de prosa é essa troca aqui que a gente está tendo mesmo. A minha meta, gente, é fazer dedinhos de prosas mais curto, porque vou te contar como é que a pessoa que gosta de falar, né? Também, gente, nasci no dia da comunicação, né? Tá chegando, tá chegando. Tô no momento de fechamento de ciclos, porque tô no que a gente chama ali de inferno astral, mas na verdade é só um momento de fechamento de ciclos, né? E aí começa um novo ciclo. Saúde. O que é saúde, gente? O que vocês entendem como saúde? Alguém gostaria de dizer? Saúde. Saúde é o meu corpo, eu, Karine, estar em plenas condições de viver, de estar aqui nessa existência. Isso é ter saúde. Eu estar em condições físicas, em condições emocionais, de viver, de conduzir a minha vida. Uma coisa que é importante a gente lembrar, de preferência nunca esquecer, é que nós não viemos aqui a passeio. Eu e vocês não viemos aqui a passeio. A gente não nasceu só para crescer, comer, beber, trabalhar, casar, né? A gente não veio aqui só para isso, para ganhar dinheiro. É muito pouco, é muito vazio.
Nós estamos aqui numa experiência evolutiva. Indiferente da sua crença, nós viemos aqui para evoluir de alguma forma, para amadurecer, para crescer, para se desenvolver enquanto seres espirituais que somos, sabe? Nós somos seres espirituais que estamos aqui encarnados. Eu não sou só isso aqui, só a Karine. Eu sou um ser espiritual que está usando este corpo. Então, se a gente pensar nisso primeiro, a gente vai lembrar que nós temos um propósito, uma missão de estar aqui. Nós não estamos aqui por acaso. E ter saúde é o quê? Eu ter as condições de cumprir esse propósito. É eu ter as condições de evoluir, de crescer e, quiçá, de contribuir para a humanidade, contribuir para o próximo, contribuir, né, para os meus amigos, para vocês. Ter saúde é isso. Gente, eu vou deixar de ler aqui as perguntas e os comentários, depois eu volto e pergunto, tá? Então, quem quiser, pode... Tem uma interrogaçãozinha aqui, um balãozinho com a interrogação, pode clicar nele e fazer sua pergunta, ou pode ir digitando aí que depois eu rolo aqui e trago e vem ver as perguntas. Então, ter saúde é isso. É ter as condições plenas de executar, viver, cumprir o meu propósito de vida. É a minha missão de estar vivendo aqui. Quando eu não tenho saúde? Gente, nós estamos vivendo num momento de muita tensão, de muitos movimentos planetários. Hoje, o mundo não é como quando eu era criança. Os meus filhos hoje vivem no mundo, numa dinâmica diferente de quando eu vivi, diferente de quando a minha mãe era criança, diferente de 100 anos atrás, diferente de 1000 anos atrás. Então, estamos tendo muitas mudanças, o mundo está acelerado. Já foi feito estudos que comprovam que hoje o dia não tem mais 24 horas. Vocês sabiam disso? O mundo nós já não temos, um dia já não tem mais 24 horas como tinha. Então, nós estamos vivendo energeticamente momentos tensos, momentos densos. Agora, sobretudo, estamos num momento de energias mais densas. Estamos vivendo num mundo de muitas mudanças tecnológicas, mudanças, tipo, gente, antigamente, quando algo acontecia lá no Japão, até que todo mundo ficasse sabendo aqui no Brasil, levava-se dias. Hoje não. Acontece algo lá, minuto depois, já chegou aqui. Então, a velocidade e a quantidade de informação está muito grande. E a informação leva a gente a ter atitudes, comportamentos. Então, tudo está acelerado. Eu comentei com o pessoal lá do grupo Construindo 2025 com Brilho nos Olhos, que às vezes a gente tem a sensação, eu tenho, até conversei com eles e alguns disseram que sim, em que parece que a gente está sendo meio que atropelado, né? Pelas informações, pelos movimentos, pela dinâmica da vida. Mas a gente precisa respirar fundo, buscar nosso centramento, se localizar onde é que a gente está, para a gente conseguir tomar decisões conscientes, decisões presentes. E isso a gente só consegue fazer com saúde mental. E isso também nos traz saúde mental. Isso alimenta a nossa saúde, nosso bem-estar mental. Fale sobre a cocriação de estar saudável. Ai, vou falar. Vou chegar lá. Aí, gente, qual é a importância da gente ter saúde? Qual é a importância?
A importância é a gente cumprir o nosso propósito. A importância é que, enquanto eu tenho aqui a minha casca, a minha casa, o meu templo saudável, em plenas condições, eu consigo seguir no meu propósito. Esta é a importância da saúde. A gente veio aqui e só temos 2 movimentos. Eu e vocês. Só temos 2 movimentos. Ou a gente está no movimento para a vida, ou a gente está no movimento para o mais, ou a gente está no movimento para o menos. Quando a gente está no movimento para o mais, a gente está saudável. A gente tem saúde, a gente tem bem-estar, a gente tem energia, a gente tem prosperidade, a gente fica bem em todas as áreas. Bert Hellinger observou que o movimento para o mais é esse. Quando a gente está com algum problema de saúde, é que de alguma forma, consciente ou inconscientemente, e a maioria das vezes é inconsciente, a gente está olhando para o menos. O que leva a gente a fazer esse movimento de olhar para o menos? Gente, pode ser várias as condições. Pode ser espiritual, quando a gente tem algum problema de saúde? Pode. Pode fazer parte, inclusive, de um acordo espiritual nosso. Né? Talvez você fez esse acordo antes de encarnar e que esse problema de saúde, um determinado problema de saúde, vai fazer parte da sua jornada para a sua evolução. Pode ser. Pelo ponto de vista sistêmico, o que pode ser? É que, quando eu olho no ponto de vista da constelação familiar, pode ser que você esteja olhando para o menos, pode ser que você esteja olhando para a morte, pode ser que você esteja numa lealdade invisível a alguém no seu sistema familiar que não pôde ir para o mais, que não pôde ter sucesso, que teve algum problema de saúde. Você pode estar no movimento eu sigo você, você pode estar no movimento eu por você. Pode ser. Pode ser também uma fase, um momento, uma oportunidade de aprendizagem. Tudo que acontece na nossa vida vem para nos ajudar, para contribuir para a nossa evolução. Inclusive, gente, quando a gente está passando por momentos desafiadores, que sejam na área da saúde ou não, a pergunta-chave é: o que eu preciso aprender nesta situação? O que eu preciso aprender com isso aqui que eu estou vivendo? Quando a gente tira o aprendizado, a gente pode se liberar daquele emaranhamento, daquela situação, daquele que a gente chama de problema, né? Mas daquele desafio. Tanto é que eu vou falar alguns termos aqui que algumas pessoas não estão acostumadas, mas quantas vezes eu estou fazendo um atendimento e eu vejo, olha, foi permitido fazer uma libertação kármica. O que é essa libertação kármica? Você tirou o aprendizado. Você já aprendeu o que precisava aprender. Agora, você não precisa mais continuar nessa situação ou com essa experiência ou repetir esse padrão, porque houve aprendizagem. Então, quando a gente está num problema de saúde, esse problema, que seja